Oi, antes de começar o vídeo eu só queria alertar vocês que sim, esse vídeo é antigo no canal. E não é porque eu tô sendo preguiçoso, é porque na verdade eu quero trazer todos os vídeos de relato no meu canal principal pra esse canal somente de relatos. Porque literalmente eu quero mudar de conteúdo no meu canal principal. Então por favor, não estranhe se vocês virem algum vídeo que já viram alguma vez, mas acabaram esquecendo. Dito isso, eu espero que vocês gostem do vídeo. Oi, tudo bem? Eu me chamo Petrikov. Cara, eu acho que com toda a certeza do mundo, eu posso pelo menos afirmar que uma boa parte do pessoal que me assiste é classe média pra baixo, e pouquíssimos são mais do que isso. Eu nem sempre fui uma pessoa classe média, se é que eu posso me considerar um, pelo menos. Mas cara, vou ser bem sincero com vocês, eu nunca tive tantas condições assim na minha vida, só agora no futuro que eu vim ter. Mas hoje eu quero contar um desabafo aqui pra vocês de como é ser pobre no Brasil, e as dificuldades que todo mundo passa no dia a dia. Mas não só dificuldades, é claro. E esse vídeo não é um ataque a pessoas de baixa renda, e sim um relato barra desabafo meu sobre como era viver uma época onde eu tinha dificuldade financeira. Não muita, mas eu tinha. Então, antes de começar o vídeo, pega algo pra comer e beber, se senta, se deita, fica confortável onde você esteja e vamos pro vídeo. Irmão, uma parada que eu detesto é pegar ônibus. Já vai fazer pelo menos um ano que eu parei de pegar ônibus e eu nunca mais quero pegar ônibus na minha vida. Cara, primeiro que eu já não gosto de ficar esperando o ônibus na parada, já que a gente pode ser roubado e até por conta disso eu evitava ficar com o celular na mão. Mas sempre tinha um ou outro que ficava olhando pra porra do celular e não olhava pros lados. E o que acontecia? Ele era assaltado. E era bem feito, cara. Sempre vai ter um ou outro que vai ser panguão e vai ser roubado, porque assim que é o ciclo da vida, cara. Mas o bom é quando o ladrão falha e a gente acaba pegando ele e batendo nele. Aí beleza, tô lá parado no ponto de ônibus, esperando ele. E Manaus, cara, Manaus é uma cidade quente pra caralho. Então vou pegar sol. Até por conta das paradas de ônibus aqui serem uma merda, já que a maioria não tem telhado, teto, sei lá como você chama aquilo, não tem a parte de cima. Então além de pegar sol, a gente também pega chuva. Então vou ficar lá, parado em pé, pegando sol, suando, esperando o ônibus, que demora pra cacete, porque até então o aplicativo de ônibus aqui não dá a localização exata dele, e às vezes ele atrasa ou tá adiantado, então a gente nunca sabe. E depois de 1 bilhão de anos depois, eu pego o ônibus e entro. Tenho que pagar, obviamente, né, até porque o ônibus público é pago. E eu tenho que pagar e passar pelo cobrador que tem a cara de cu de todo santo dia igual. Pois bem, aí eu vou humildemente, fico sentado esperando até chegar no meu próximo ponto pra descer. Mas é aí que tá, porque tem dias que o ônibus vai lotar. E é aí que eu mais odeio. Cara, eu sou uma pessoa que detesta que sente do meu lado no ônibus, ainda mais quando é gordo e tá suado. Porque o cara vai passar pra sentar do meu lado e leva eu e minha mochila junto, e quando não é, eu me afasto pra pessoa sentar, e quando ela senta, ela literalmente ocupa tanto o meu espaço quanto o espaço dela. Mas ultimamente os ônibus agora estão tendo algumas melhorias, já que alguns estão ficando com um ar-condicionado agora, mas até então era pouquíssimos aqui na minha cidade que tinham ar-condicionado, então como a maioria não tinha, muita gente ficava suando, inclusive quem estava sentado no meu lado. E pô, cara, era gente suada, era cara que fedia pra burra, aí de vez em quando entrava um crente que começava a gritar alto, dizendo que Jesus ia voltar, que já era o fim dos tempos e essas paradas. Irmão, eu pegava o ônibus de manhã cedo pra ir pro curso preparatório pro Enem e eu tinha que escutar um bando de viado gritando no meu ouvido todo santo dia de toda santa manhã. E isso só acumulando e me irritando mais e mais. Até que depois eu terminei de fazer o curso preparatório e fui fazer a prova do Enem. E depois que eu passei no Enem eu nunca mais tive que pegar ônibus, até porque eu faço faculdade EAD. E até hoje eu tô com a minha carteirinha aqui do ônibus guardada. Outra parada que não é pobre, mas que todo mundo aqui faz é guardar sacola plástica em alguma parte da casa. Aquela sacola plástica, sabe? Que a gente vai no mercado, na feira, compra alguma coisa e acaba pegando ela e guardando para servir futuramente como saco de lixo ou guardar alguma coisa. E cara, sacola é que não falta aqui em casa. Eu tenho um bolo de sacola plástica, uma dentro da outra. E quando vai acabar? Nunca saberei. Eu tenho tanta sacola plástica acumulada
parada que é bem capaz de eu morrer e ainda ter por mais 10 anos elas aqui em casa. E se eu tô falando de plástico, obviamente não posso esquecer delas, as garrafas PET de refrigerante, que é a nossa literal garrafa d'água. Porque pelo menos da minha parte que eu sou tão pão duro que eu não vou pagar R$20 uma garrafa de vidro pra pôr água. Até porque eu consigo comprar um refrigerante por R$5 de 2 litros aqui, então sai mais em conta. E garrafa de plástico serve pra muitas coisas. Você pode botar água, refrigerante, suco, farinha, arroz, feijão e tudo mais que tiver no mundo e couber dentro. E aquela coisa, a gente usa e usa, ela nunca vai acabar e se desfazer. Você pode tacar no chão que ela nunca vai quebrar. Mas o ruim é só quando começa a ter aquele acúmulo de sujeira, que é aí que não tem jeito mesmo e a gente vai ter que trocar. E pelo menos aqui na minha cidade, não sei quanto a de vocês, tinha uma parada onde a gente comprava um certo tipo de refrigerante e a gente tinha que comprar também as latinhas, porque aquela paradinha daquela tampinha da latinha, a gente guardava dentro de uma garrafa e quando a gente acumulava 1000, a gente levava para uma fábrica onde a gente ganhava um prêmio. Só que infelizmente isso já faz muito tempo e eu era criança, então hoje em dia eu não sei qual era a fábrica. Um exemplo que eu posso dar é aquele episódio de Todo Mundo Odeia o Chris, onde ele e o pai dele vão catar latinhas para um trabalho da escola, onde no final eles trocam por dinheiro, mas no meu caso a gente não catava lata, e sim as tampinhas dela, de metal. Mas sabe o que quebra fácil? Fone de ouvido barato, principalmente aqueles de fio. E só quem tem ou quem já teve sabe o quão irritado a gente fica quando a gente compra aquele fone de 5, 10, até no máximo R$15 na feira, esperando que ele seja bom para no final ele durar só uma semana e no final ter que jogar ele fora, porque só um lado dele tá funcionando. E cara, na minha sala de aula tinha muita gente usando esse fone ruim. O cara botava a música no talo pra ficar surdo e todo mundo da sala conseguia ouvir. Porque o fone era tão merda, mas tão ruim, que o único trabalho que ele tinha que era fazer sair música pro ouvido, mas no final ele servia mais como uma caixa de som do que literalmente um fone. E agora que entrou essa moda de fone TWS, que é fone Bluetooth sem fio, eu admito que eu comprei vários desse fone. Até porque eu costumava vender na escola pra ver se eu conseguia uma graninha. E era daquele jeito. Eu ia na AliExpress, criava várias contas e comprava vários fones TWF ou Bluetooth por apenas R$1,30 ou R$1,50. E quando chegavam uns 10, 15 fones daquele, eu ia pra escola e vendia eles por 60, 70 até R$80. E é claro que eu dava aquele caô dizendo que o fone era importado, que era um fone pica, mas na verdade era uma merda. Aquele migué de sempre. Até porque tinha vários daqueles que ainda tinham aquela luzinha indicando a bateria, mas no final ela nem servia de nada e era só mais ou menos um enfeite aquilo. E com certeza eu dizia pros outros que aquela luz deixava mais caro, porque ele indicava a quantidade da bateria, mas na verdade era tudo mentira minha. Agora indo pra um tempinho mais no passado, eu era uma criança que assistia muito TV Cultura e TV Globinho, até porque eu não tinha televisão via satélite ou TV de cabo, como por exemplo da NET, da Sky ou da Claro. Então só tinha essas duas opções, até porque eu só tinha como saber o que estava acontecendo nos novos desenhos que estavam passando na Cartoon por conta dos meus amigos, já que a minha família não tinha muita condição na época de comprar uma televisão a cabo. E só depois de uns 2, 3 anos que eu fui realmente ter uma televisão a cabo, mas acabou que futuramente, até hoje em dia, minha família não tem mais, até porque a gente passa mais tempo no celular do que vendo televisão em si. Agora, pra fechar com chave de ouro esse kit de pobreza, uma das coisas que eu considero de pobre e antiga é o famoso chão de barro, vulgo vermelhão. E cara, eu tive esse chão de barro por uns 15 anos, e pelo menos no quarto onde eu dormia tinha um buraco enorme nesse chão, e pra esconder eu usava um tapete do Ben 10. E eu já tropecei várias e várias vezes naquele buraco, sempre quando eu acordava de dia ou no meio da madrugada. Mas uma coisa que pelo menos na minha casa não tinha era parede sem reboco, até porque eu achava feio, até minha família também. Então a gente nunca gostou dessa parada de deixar parede sem reboco. Mas agora eu tenho uma crítica a fazer. Se você que tá me assistindo é pobre ou não tem muita condição financeira e a tua parede é sem reboco, mas tu tem um iPhone 14, 15, 16, tu merece morrer pobre e na pobreza, seu burro! Ok, eu acho que eu peguei um pouco pesado, mas é porque o que eu mais vejo é gente se importando em ter marcas de luxo ou ter algo que não pode ser pago. A pessoa deixar de comer, deixar de melhorar sua casa para comprar um celular, um tênis, uma roupa cara só para falar que tem é idiotice. Infelizmente tem muita gente que nasceu pobre, que ganha muito dinheiro, mas que continua sendo idiota e acaba perdendo todo esse dinheiro. E isso é merecido? Ou então a pessoa acaba ganhando muito dinheiro, mas não investe na sua própria educação e acaba sendo um pobre com dinheiro. E pelo menos temos pessoas como Caneta Azul que começaram como pessoas pobres, mas que ficaram ricas por ter um bom coração.
Bem galera, esse foi o vídeo de hoje. Antes de terminar, se vocês puderem, é claro, me seguir tanto no Instagram quanto no TikTok. Eu tô nesses dois aplicativos e eu gosto de trazer novidades e notícias tanto fora quanto dentro do canal. Além de que o Discord aqui do canal está tendo um evento de Halloween que vai acabar no dia 17. Entra lá pra você saber mais sobre, que você não vai se arrepender. Lembrando que o primeiro lugar ganha nitro grátis e o segundo e o terceiro terão direitos à arte como ícone ou banner do servidor. E se você puder curtir o vídeo e se inscrever no canal, já que isso ajuda muito aqui, e para algumas pessoas pode aparecer o botão de hype depois de você curtir um vídeo, e jogando seu hype você pode levar esse vídeo para mais pessoas. Aliás, eu quero lembrar que esse vídeo pode ou não ter uma parte 2, já que eu não contei tudo que eu queria nele, já que se eu falasse tudo ia ficar muito grande o vídeo. E muito obrigado a todos que viram até o final do vídeo, vocês estão me ajudando bastante, e eu espero de coração ver vocês no próximo vídeo. Meu nome é Petrikov e até a próxima. Are you ready? Let's get started!